Olá, profissionais e entusiastas da construção civil. Sejam bem-vindos ao podcast Engenharia Vigilante. Aqui exploramos as melhores práticas, tecnologias mais recentes e as estratégias que fazem a diferença no mercado da construção. É com grande satisfação que apresento o nosso convidado especial de hoje, meu amigo e mentor, o Sr. Leonides Martins Gomes, um verdadeiro ícone da construção civil. Tive a honra de conviver e aprender com ele em alguns projetos. Sua trajetória é marcada pela excelência técnica e por um estilo de liderança diferenciado. Sua vasta experiência e conhecimento técnico foram fundamentais para o sucesso de grandes projetos. Preparem-se para uma conversa enriquecedora. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra poder recebê-lo. Ok, Marcelo. Muito obrigado. Boa tarde a vocês todos. E a satisfação enorme que eu sinto em poder estar aqui hoje conversando com vocês e contando algumas passagens de minha vida profissional. O que eu tenho a dizer, estou muito feliz, espero contribuir para que esse povo que hoje está no mercado de trabalho possa trabalhar com tranquilidade e com liberdade de poder se expor tudo aquilo que pensa. Muito grato pela sua presença, Sr. Leonides. Muito obrigado. Sr. Leonides, poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional, como que foi o seu ingresso no mercado da construção? Sim. Eu venho de uma família humilde, filho de um motorista, pai de 12 filhos, achou que tinha pouco, pegou mais 2 para criar. Mas essa pessoa que me criou, meu pai, me deu muitas lições de vida, de como conduzir-se junto em grupo de pessoas e essas coisas todas. E quando eu comecei a ingressar dentro da construção civil, foi numa indústria de papel, no estado de Santa Catarina, onde eu comecei lá como ajudante de carpinteiro. Eu conhecia a história de que você podia falar assim, do metro, periodicamente, mas pegar o metro e mostrar o que era isso ou aquilo, eu não conhecia. Então é uma história até engraçada. A primeira medida que eu fui fazer, quando o mestre chegou perto de mim, mandou eu cortar chapuz de 50 do sarrafo de 4 polegadas. Para mim, ele falou mandarim. Parece engraçado, né? Mas quando ele saiu, eu pedi para o carpinteiro, ao qual eu estava ajudando, que me disse um para mim. Aí ele foi medir o chapuz, o sarrafo de 4, e ali eu entendi o que era o metro. E começamos a trabalhar, então, nessa fábrica de papel. Depois veio um mestre, uma pessoa maravilhosa, o qual foi me dando oportunidades e eu fui me destacando junto daqueles profissionais. E esse mestre acabou indo embora para o estado de São Paulo e veio me convidar para trabalhar com ele lá. Eu falei que como carpinteiro eu não iria porque eu queria crescer. Ele me ofereceu o cargo de subencarregado de carpinteiro. Eu fui. Trabalhei um período lá com ele numa empresa mineradora e lá eu ouvi falar da Camargo Correia. Eu vi aquele povo que trabalhou lá falando muito da empresa e aí me deu, no íntimo, a vontade de vir trabalhar nessa empresa. E quando terminou a obra lá dessa mineradora, eu voltei para Santa Catarina. E um dia trabalhando na empresa lá do papel, eu ouvi o anúncio no rádio. Grande empresa de São Paulo está procurando profissionais, encarregado de forma, encarregado de armação, encarregado de pedreiro, encarregado de concreto, para trabalhar no estado de São Paulo, dar transporte, tudo. Eu desliguei o rádio e fui no escritório onde estavam agenciando as pessoas. Peguei as informações e fui para Camargo Correia, aonde eu fiquei 43 anos.
Marcelo, eu te digo uma coisa, que essa minha estada dentro dessa empresa, eu passei por algumas obras muito boas, passei por obras difíceis, trabalhei com muitas pessoas muito capacitadas, trabalhei com outras nem tanto, mas isso foi me dando um crescimento dentro dessa área, aprendendo com as pessoas, porque a gente aprende muito, são com as pessoas. Por quê? Quando você sai no trecho, você desconhece uma porção de coisa, principalmente que lá fora não é igual no colo do pai ou da mãe. Lá fora tem pessoas boas, tem pessoas nem tanto, então você aprende a conviver com isso. Mas fugindo um pouco desse assunto, vamos falar do termo profissional, né? Então aqui eu vou destacar, por exemplo, uma das obras que para mim foi de um crescimento profissional muito grande, foi na construção do aeroporto de Cumbica. No aeroporto de Cumbica, nós começamos a trabalhar lá em 80, começamos a obra praticamente no Capim. Ali teve um serviço de terraplanagem muito grande, mas a minha área não era dentro de terraplanagem, sim, na área da construção civil pesada, que ali tratava-se de forma, armação, concreto, essas coisas todas ligadas à tecnologia de estruturas. E a gente aprendeu ali muita coisa. A primeira coisa que a gente fez foi a reforma de um hangar de aviação, onde tinha um subempreiteiro, o qual veio despertar na gente a necessidade de muitas coisas ser mudadas. Era um terceiro que estava trabalhando. Tinha não menos que 100 e poucas pessoas fazendo um trabalho lá, cada um fazendo de como queria. Aí eu fui incumbido daquela frente de trabalho. Aí começamos a trabalhar, tivemos alguns problemas, claro. Mas conversando, formando a equipe, a gente conseguiu sair e sair bem. Com isso, a engenharia daquela obra, o chefe da obra, o gerente de produção, veio a me conhecer melhor. Porque eu vim de uma obra e quando eu venho de outras obras, você nunca tem aquela confiança do novo chefe, né? Mas eu consegui conquistar a confiança dele. Um trabalho simples. Trabalhar simples, eu penso assim. Você, para trabalhar, você não tem que mostrar que você é chefe, que é você quem manda. Não, você não precisa disso. Eu acho isso uma pobreza profissional quando você tem questão de contar que você é o chefe. Não precisa. Não precisa disso, né? E aí a gente foi trabalhando. E digo para você, em termos tecnológicos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos é uma coisa fantástica. Durante esse período todinho que trabalhamos lá, nós fizemos 7.200 viga-pi. Essas viga-pi, elas serviram tanto para piso como paredes. Aí fizemos viga-W para as coberturas, com 20 e tantos metros de comprimento, todas protendidas. Mas tem uma particularidade que aconteceu nessa obra do aeroporto. Durante todo esse tempo que eu trabalhei em obras, só na Camargo, os 43 anos, quase todas as obras têm reparo. Trabalhei em barragem que mais parecia uma calça de caipira do que a estrutura de concreto e tanto remendo e tanta coisa. É verdade. No aeroporto, você não vê remendo nenhum, reparo nenhum. O porquê? Porque ali houve um cuidado muito grande tecnológico em um aspecto muito importante. Primeiro, trabalhou-se só com uma marca de cimento. Porque o cimento, quer queira ou quer não, ele dá uma tonalidade diferente de uma marca para outra. Então,
Isso é comum. Mas ali trabalhou-se só com uma marca de cimento e só com um FCK. Vamos trabalhar com 22 MPa. Isso começou e terminou com 22 MPa. E a marca de cimento uma única. Então, pode ter o olho clínico que tiver, procure reparos naquela obra. Você não encontra. Ali o que foi concretado é o que ficou lá. A única coisa que aplicou-se foi impermeabilizante para a estrutura com o tempo não ficar enegrecida. Teve-se muito cuidado também com o sistema de desmoldantes, que tem desmoldantes que depois que você concreta e você desforma, ele forma uma película aveludada enegrecendo a estrutura. Ali não ocorreu isso porque também foi testado. Tudo que foi feito ali foi testado. Então, para mim, foi uma obra fantástica, Marcelo. A Camargo investia muito em treinamento, né, seu Leonísio? E nessa capacitação das equipes, né? Então, aí, aproveitando o teu gancho, a respeito da capacitação, eu achei que eu me conhecia, eu me achava um rapaz popular, porque eu era risonho, brincalhão, contador de piadas. Hoje eu não faço isso porque o tempo muda, a gente fica um pouquinho diferente, não é verdade? É verdade. Aí a Camargo Corrêa deu um treinamento lá, um curso que chama-se Team Building. No período ficamos lá uma semana, umas 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, ali tinha engenheiro, tinha supervisor, tinha encarregado, enfim, tinha do âmbito da parte de financeira, da parte de produção, da parte de treinamento, tinha de todos os segmentos para você ter um apanhado de todas as necessidades no treinamento. Então isso foi bastante interessante porque durante esse treinamento, esse team building, cada um escrevia o que achava um do outro. Eu falava de você, por exemplo, você falava de mim, o outro falava de fulano, tal, que no final desse curso tinha que cruzar todas as informações e te entregaram aquilo que teus companheiros de empresa achavam de você. E eu me surpreendi, porque até aqueles companheiros, engenheiro de laboratório, engenheiro de manutenção, engenheiro de produção, tudo que eu achava que eu era muito popular, eles escreveram que eu era muito fechado, meio carrancudo, que era difícil se aproximar de mim. E eu me achava um Silvio Santos da vida. Puxa vida! Então, Marcelo, isso me deu um crescimento interpessoal muito grande. Eu agradeço a Deus, primeiramente em tudo que eu faço, eu agradeço a Deus primeiro, de ter me dado essa oportunidade desse treinamento, que para mim foi muito, muito, muito bom. Eu aprendi a lidar melhor com as pessoas, principalmente tratando-se do meu chefe. Dos meus subordinados, eu não gosto de usar o termo subordinado porque fica muito mais bonito você falar de meus colaboradores. Fica mais fácil porque dependia mais eles de mim do que eu deles, mas eu tinha um estreitamento muito grande com a equipe, porque eu sempre respeitei do servente ao melhor profissional, dando-lhe a oportunidade de ele mostrar o que ele sabia fazer. Deixava trabalhar. Porque eu sempre pensei assim, Marcelo, eu tenho que ser o pensador, eu tenho que pensar para facilitar o trabalho desses profissionais. E não é pegar na ferramenta junto com ele. Né? Então, a partir do momento que eu começo a deixar ele trabalhar, ele vai se sentir mais ele. Né? É evidente que quando tinha algum assunto para discutir, que eu não concordava, a gente conversava e chegava a um denominador. E aí a gente fazia um pacto para mudar o que nós conversamos, só conversando de novo. Do que aqui for tratado, só muda se nós voltar a conversar de novo. Não toma decisão aleatória para acontecer coisas fora do combinado. Isso, de uma certa maneira, foi muito,
muito bom. Nós trabalhamos com muita facilidade. Ali a gente tinha, para você ter uma ideia, em torno de 38 encarregados, e a gente fazia programas semanais. Então, a engenharia passava o programa trimestral da necessidade do avanço da obra, e com a engenharia nós fazíamos mensal, e com a equipe eu fazia o semanal. Então, por que esse programa semanal? Tem muita gente que acha que isso é perda de tempo. Não é. É o caminho que você precisa galgar do dia seguinte. Porque se você, vamos simplificando, se você tem um trabalho para fazer e você tem um programa e tua equipe está inteirada desse programa, você pode viajar no casamento do teu irmão e a obra não para. Agora, se você não tem um planejamento, você não pode ir no casamento do teu irmão porque a obra para. Não é mesmo? Exatamente. Então, por isso a necessidade de você trabalhar com planejamento. Enxergar na frente, né, seu Leonides, e conseguir prever os recursos necessários. Exatamente. E esse planejamento também há uma necessidade muito grande, por exemplo, de você, quando é um serviço pequeno, que não há necessidade diferente, mas quando o projeto é grande, que tem envolvendo outras áreas, essas coisas todas, é muito importante produção e tecnologia, ou seja, engenharia, falando a mesma língua. O gerente de produção, reunir com a supervisão, eu não digo que seria necessário trazer o encarregado para a reunião, porque aí acaba carregando muito a cabeça do encarregado. Que o encarregado hoje, para ele ser um encarregado produtivo, pelos ensinamentos e treinamentos pelo qual a gente viveu durante esses anos todinho, ele não pode trabalhar com mais de 10 ou 15 pessoas. Exatamente. Porque fica fácil ele dominar o trabalho. Quando passa do mestre para cima, ele já tem que ter um limite de trabalhar até com 15 ou 20 encarregados. Aí pega um nível um pouquinho mais acima, aí já vai para uns 50, 60 ou mais. Né? Exato. Então, de acordo com as características da obra, é a necessidade de você ter maior supervisão ou menos supervisão. E, seu Leonides, nessas obras assim que o senhor atuou, sempre tinha um volume muito grande de recursos, né, humanos. E o senhor sempre, né, para mim, foi uma referência do desenvolvimento de pessoas, né, na formação de profissionais. Como que foi essa construção desse aprendizado para desenvolver os times, né, de alta performance? Uma pergunta muito interessante, Marcelo. Até eu não sabia que eu tinha essa condição. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade de comandar uma equipe tão grande. Isso aconteceu, você até nos visitou lá em Três Lagoas. A minha equipe lá era de 780 pessoas, chegando a 800. E o qual a gente tinha que planejar semanalmente a atividade para todas as equipes. Como é que isso aconteceu? Obviamente, se eu fosse centralizador, eu não ia conseguir nunca. Você precisa delegar responsabilidades. Então, o que eu precisei? Pegamos lá mais de 60 encarregados e tinha a supervisão desses 780 pessoas. Ali a gente tinha um grupo de 2 engenheiros nos ajudando na parte de planejamento, cálculo, essas coisas todas, porque o volume de serviço é muito grande. E tinha também dois excelentes profissionais com a função de supervisor. O salário não era de um supervisor, mas ele estava feliz com o que ganhava e me ajudava muito. Então, eu tive 2 pessoas, que uma está aqui presente e a outra não está, que me ajudou muito nisso. Ele tinha, desses quase 800 homens, a metade era dele e a metade do outro turno. Eles me ajudaram imensamente.
Isso aí é evidente. Eu tinha os dois e eu dava respaldo a eles, como? Dando liberdade de eles trabalhar. Enquanto eles estavam trabalhando, eu ficava pensando como fazer melhor, como podemos ganhar tempo. E assim a gente foi vencendo etapas por etapas. E nessa obra, ali teve uma tecnologia bastante interessante. Você até teve num dos tanques de aeração que estava em início de andamento, ele tinha 90 metros de diâmetro, com as paredes de 6 metros de altura. Toda ela protendida, Marcela. Ela tinha proteção horizontal e vertical e uma ligação Freycinet com a laje de fundo que não podia ser ligada em hipótese alguma, porque ia quebrar, com certeza. A estrutura, ela ia trincar e isso aí era para encher d'água. Ia vazar, com certeza. Então, nessa articulação Freycinet, depois que nós fizemos a laje de fundo, tinha ferro esse A25 a cada 30 centímetros em toda a periferia, na vertical, a toda a periferia. O que esse ferro tinha? A função desse ferro. A função desse ferro era para que a estrutura não se desprendesse, em hipótese alguma, do fundo. E ali tinha uma junta com um neoprene. Por quê? A trabalhada dessa estrutura é muito grande. Então ela era protendida e os cabos eram com ancoragem perdida, a proteção vertical, e a horizontal era ativa, né? Mas aí chegou o aspecto de como nós vamos fazer esse concreto. Você conheceu o engenheiro Tarcísio, né? Pois é. Grande profissional. O engenheiro Tarcísio entrou em reunião com a consultoria e com mais o engenheiro da técnica e mais alguns engenheiros fornecedores de recursos, por exemplo, cimbramento, forma, essas coisas todas. O engenheiro Tarcísio me chamou, não, Leonides tem que participar da reunião. Aí eu entrei na reunião, fomos. Primeiro eles tinham pensado em concretar aquelas paredes por etapas. Não, vamos concretar aqui, pega 6 metros aqui, concreta 6 metros, mais 6 metros, mais 6 metros. Daí o Tarcísio perguntou, e aí, Leonides? Eu falei, pois é. Como é que vocês vão deixar essa parede de 6 metros de altura em pé, com mais de 60 cabos protendidos na horizontal? Como é que vocês vão sustentar essa cablagem? Você vai fazer toda a cablagem para começar a concretar essas paredes? Para nós fazer isso aí, eu entendo que nós devemos concretar toda a periferia em uma etapa só. Aí, mas espera aí, como é que nós vamos concretar toda a periferia, isso aí praticamente 90 vezes 3 ponto alguma coisa, dá 280 e poucos metros de perímetro. Falei, nós vamos trabalhar com a forma de 1 metro de altura e concretamos camada de 1 metro. Mas concretamos inteira. Ah, mas não dá sim, pegamos 3 bombas, distribui as bombas, faz a camadinha, trata a junta, retoma e tá lá. Quase num processo parecido Bastante com uma comum. forma deslizante, assim. Exatamente. Né? Com continuidade e junto. Exatamente. Trabalhamos com uma forma bastante prática, uma forma industrializada, né? Não uma forma de madeira, com o sistema da Handset. E fizemos lá, depois que nós concretamos todos os 6 metros de altura, fizemos uma proteção vertical, horizontal e está lá. Então, por que isso aconteceu, Marcelo? Porque, graças a Deus, eles ouviram a produção. Se não tivesse ouvido a produção, não sei como é que ia acontecer. Provavelmente uma grande perda de serviço e problemas técnicos, com toda certeza. Poderia ter uma criação de várias juntas, né? Uma situação que depois demandaria muito mais reparo e intervenção. Para você ter esse assunto que você falou de juntas,
ele tem uma importância muito grande. A junta de concreto, por exemplo, tem muita... o concreto não pode ter junta. Outros falam de junta fria e não sabem o que é uma junta fria. Exato. Você sabe disso. Tem cara que diz, junta fria, mas se você perguntar, não sabe te falar o que é uma junta fria. Tenho certeza. 90% não sabe. É verdade. Até um dia, conversando com o engenheiro numa barragem, aí nós falando, poxa, gosta de junta, não sei o que tem, não pode ter junta aqui. Eu falei, mas doutor, não pode ter junta? E essas camadas que nós fazemos na barragem não é uma junta? Exato. Por si só. Não é tudo junto. A natureza dela é dessa forma. É só trata, né? Então, é uma coisa bastante interessante. E a junta fria, até um dia que foi numa reunião de produtividade, onde o engenheiro de produção começou a falar muito de junta fria. Falei, você está me falando de junta fria, explica para mim o que é uma junta fria. Marcelo não deu. Não saiu. Não deu porque ele falou, porque ele ouvia falar. E aí é fácil estringar, né? Sim, sim. Aí a gente conversou com ele. Doutor, a junta fria é quando o concreto não aceita mais o vibrador. Ele não aceita mais uma liga. Você botou o vibrador e você tirou, ficou o buraco no concreto, pode parar porque já está em junta fria. Não existe mais pare, trate e retome depois de 72 horas que você está dentro do correto. Não antes disso. Exato. Senão está tudo errado. Perfeito. E uma das metodologias talvez mais ágeis para tratamento desse tipo de junta é o hidrojateamento, né, seu Leonides? Claro. O que eu teria outro sistema que o senhor também aplicaria? É isso aí. É bem isso mesmo. Então, o universo do concreto, ele é muito grande. E tem pessoas que acham que o concreto é só jogar e vibrar. Não, não é isso. Por isso a necessidade da técnica, da engenharia, está ligada com a produção para poder orientar quando existe a necessidade de uma informação técnica de como isso produz. Mas quem é o profissional indicado para falar sobre uma tecnologia de concreto? Seria o profissional de laboratório, o engenheiro de laboratório. Ele tem esse conhecimento, ele tem esse domínio. Aí quando a produção quer atropelar o laboratório, aí vai fazer bobagem, né? Com toda certeza. Né? Como é que o senhor enxerga esse avanço tecnológico, do controle tecnológico e a preparação dos nossos profissionais para atuar nessas construções mais complexas? Marcelo, eu vejo a necessidade de treinamento. Não é o treinamento de você pegar o vibradorista e ensinar ele como usa o vibrador. Isso não há necessidade porque o encarregado normalmente sabe e vai passar isso para ele. Mas o mestre, o encarregado que trabalha com o concreto, ele deve entender e ter treinamento de saber o tempo que ele pode aplicar o concreto e até que momento ele pode aplicar. Porque se ele não tiver esse conhecimento, ele vai aplicar um concreto vencido que não pode mais ser aplicado. Aí muitas pessoas podem me perguntar, o que é um concreto vencido? Você tem duas características bastante fáceis de você distinguir. A primeira, você não deve trabalhar com cimento quente. Então é importante que você sempre trabalhe com concreto, que o cimento esteja frio. Esse é o primeiro fator. Quando você não tem esse problema do cimento quente, quando você está descarregando o concreto, você botou a mão nele, ele está quente, pode parar, doutor. Pode parar porque ele já entrou em pega e você pode ter problemas com a resistência da estrutura, porque ela não vai corresponder àquela resistência que você necessita de acordo com o projeto. Exato. Inclusive, sobre esse aspecto da temperatura, né, seu Leonides, para bases de grandes dimensões, barragens,
para que se fique limitado a temperatura que não gere, né, patologias, geralmente se trabalha muito com concreto com gelo, né? O concreto com gelo, Marcelo, ele te ajuda a você ter um tempo maior de trabalhar. Somente. Mas ele não elimina a temperatura elevada a qual o concreto vai. Que ele é uma constante, ele, né? Tem uma constante. A partir do momento, ele está no gelo, a partir do momento que ele entra no gradiente, ele perde aquele gelo, aí ele começa a reagir, e aí ele começa a esquentar. Então, o que acontece? Por exemplo, numa barragem, quando você já deve ter ouvido falar da viga-munhão. Sim. A viga-munhão é onde vai o braço das alavancas das comportas. Ali precisa ter um concreto fretado, uma fretagem bastante bem elaborada, e trabalhando com concreto praticamente autoadensável, porque ele é um concreto que precisa permear bem a armação, que é muito densa. E como é que eles dominam essa temperatura? Eles fazem serpentinas de água passando por dentro, no período de no mínimo 3 dias, para que a temperatura do concreto venha a diminuir. Eu tenho alguns exemplos, e um deles, quando eu estava no projeto Tatuoca, lá trabalhando para a concretagem das bases do guindaste de Goliath, para a montagem de quilhas de navio, lá a gente fez uma base de concreto lá de 12 mil metros cúbicos. Essa basinha, ela tinha 7 camadas de polegada embaixo e 7 camadas de polegada em cima, uma densidade muito grande de aço. E 2,80 metros de altura. Foi combinado e batemos um martelo de trabalhar com concreto autoadensável, principalmente por causa da densidade da armação inferior e da superior. Mas nessa característica todinha, como é que nós dominamos o assunto da temperatura? Nós colocamos uma tubulação a cada 2 metros de 300 milímetros na vertical em toda a periferia do bloco. Do fundo, saindo um pouco para cima. E aí, no dia do concreto, nós pegamos todo o recurso que tinha da usina para concretar. Concretamos tudo, concreto autoadensável, foi maravilhosamente, deu tudo certinho. E nós dominamos a temperatura do bloco. Para você ter uma ideia, a água chegava a ferver dentro daqueles tubos. Porque o que aconteceu? Quando nós começamos a concretar, que nós subimos uns 30 centímetros, nós já enchemos todo aquele tubo de água. Dissipando a temperatura. Porque aí ele já não tinha mais o risco de flutuar. Já não tinha mais o risco de flutuar. Então, aí a gente vê como que a temperatura do concreto é muito importante. E se você não hidratar ele e não cuidar, ele vai virar um mapa-mundi e trinca todo. É verdade. Então, isso é uma coisa que eu aprendi durante os anos, ouvindo o laboratório, ouvindo pessoas que tinham esse controle, essa capacidade. E, seu Leonides, isso vem, né, de uma preocupação com o capricho, né, com fazer bem feito. Com ter excelência no trabalho que está sendo feito. Excelência, não tenha dúvida disso. Por isso que eu acho muito importante ao profissional, por exemplo, que trabalha nesse ramo, primeiro ele deve gostar do que faz. Eu falo isso para mim como um interpessoal, porque eu fui um viciado em obras. Eu gostei muito do que fazia. Então, quando você gosta do que você faz melhor. Por quê? Você, quando está tocando uma obra, você já deve ter sentido isso várias vezes. É como se você estivesse vendo o teu filho crescer. É verdade. Isso te dá prazer, você ver uma obra grande, uma estrutura grande. Saber que você participou daquilo ali te dá um prazer muito grande, né? Então, isso tem uma importância muito grande. É fantástico. E é inspirador, seu Leonides, assim, quando a gente encontra alguém apaixonado pela construção como o senhor.
Eu tive a oportunidade de conviver contigo em algumas obras e realmente todo o aprendizado, uma gratidão enorme por essa nossa convivência. Seu Leonides, com relação aos desafios, né, enfrentados na sua vida profissional, teve algum momento assim que o senhor pensou em deixar essa área nossa? Desafios foram muitos. A grande maioria eu não tive receio, porque a empresa nos dava respaldo e recurso para isso. Mas eu trabalhei numa obra, foi em São Paulo, na época do governo Maluf. A Camargo estava fazendo o complexo no Rio Pinheiro, um túnel sob o Rio Pinheiro, que vinha da JK, saía na Lineu de Paula Machado e Oscar Americano indo para o Palácio do Governo. Ali nós tivemos situações, até foi bastante interessante a tua pergunta, Marcela, porque ali aconteceu 2 aspectos muito interessantes. Um deles é que nós passamos sob o Rio Pinheiro, no leito fazendo uma escavação em NATM. O que é o NATM? Muitas pessoas perguntam. É uma norma austríaca de método em túneis. É o tipo da construção. NATM, norma austríaca de método em túneis. Que você vai escavando, fazendo o concreto projetado, colocando cambota e vai passando. Então nós passamos sob o Rio Pinheiro, passando por baixo do leito do rio, em torno de 4 metros. É uma temeridade, um desafio muito grande. Então tinha-se uma preocupação. Nós fazíamos avanço colocando cambota a cada 30 centímetros, para você ter uma ideia. Mas esse aí não foi a pior situação. Quando saímos debaixo do Rio Pinheiro, que entrava na Avenida Lineu de Paula Machado, o solo não dava suporte para fazer o túnel. Não tinha suporte, o solo era muito mole. E o túnel tinha que passar por baixo dessa avenida. Como é que foi vencida essa situação? Foi trabalhado com sistema de jet grout. Ali, a Camargo Corrêa injetou mais de 95 mil sacos de cimento, criando um solo para sustentação do teto do túnel. Enrijeceu todo aquele solo. Enrijeceu todinho. Praticamente trocou o que não prestava por um solo de cimento, fazendo o teto do túnel. Você fazia um buraco de 2 polegadas e transformava em 1 metro. E o fluxo de água colaborando. Praticamente trocava toda a situação do solo. Mas o aspecto, o qual para mim, usa-se um termo assim, a gente tremeu na base, foi na entrega da obra. Por quê, Marcelo? Porque na entrega daquela obra, o que aconteceu? O Paulo Maluf, vendo que as empresas estavam em atraso, ele bateu no peito e falou: a empresa que não cumprir os prazos, eu vou multar porque eu estou pagando. O seu Sebastião, que eu tive o prazer de conversar com ele, e até algumas refeições, eu tive o privilégio de conhecer esse homem fantástico que foi, escreveu uma carta para ele. O dia 31 de março você pode vir receber a tua obra. Marcelo, nós estávamos escavando o Catencouve da Oscar Americano, da Lineu de Paula Machado, terminando parte do túnel e fazendo os poços de acesso. Puxa. E sabe que mês que nós estávamos? Fevereiro. Puxa vida. Fevereiro, meu Deus março. do céu. Marcelo, eu nunca duvidei da Camargo Corrêa nos desafios que até então a gente tinha enfrentado. Mas ali, muitas vezes, eu ia dormir, comentava com nossos amigos, nós não vamos conseguir. Olha quem estava nessa obra. Jurandir Moura, no túnel, o Leonides na Oscar Americano, o Cazu
Alineu de Paula Machado, João Dutra, a JK. E, para variar, toda noite tinha um vizinho que ligava na República, enchendo o saco por causa do barulho, desculpe o termo, enchendo o saco, reclamando, ameaçando, tudo, é um inferno. Aí o Faisal um dia falou: Leonides, quando esse camarada começar a telefonar, encher o saco, liga para mim. Eu falei: Faisal, se você quiser que eu ligue para você, eu vou ligar. E você não vai gostar. Uma vez você vai, depois você não vai gostar mais, porque isso é toda noite. E se você tem nós aqui na obra e nós ficamos ligando para você alguma coisa, nós não estamos fazendo, não é mesmo? Precisa resolver, exatamente. Então, né, deixa que nós vamos lidando com a situação. E aí um dia, o seu Sebastião foi nos visitar. Lá dentro da obra, bem na hora da troca de turno. Seu Sebastião chegou lá. Na hora de troca de turno, você sabe como é que é, né, Marcelo? Exatamente. O que está entrando e o que está saindo, vira aquele bolo de gente. Aí estava ele e o Faisal conversando dentro do Catencova, e eu cheguei perto dele. O seu Sebastião era muito inteligente, ele não tinha como saber o nome de todas as pessoas com quem ele trabalhava com ele. Mas quando ia chegando alguém, ele perguntava: como é que é o nome desse aí? Aí quando eu cheguei perto deles, que eu cumprimentei, ele falou: Leonidas, você não acha que está muita gente embolada aqui? Seu Sebastião falou para mim. Eu falei: não, seu Sebastião, isso ocorre porque o senhor, convenientemente, está no momento que nós estamos trocando o turno. Por isso o senhor vê todo esse povo assim. Mas normalmente não é isso que ocorre. É, bela resposta. Eu fiquei feliz, meio gelado, né? Fiquei feliz porque ele aceitou a minha explicação. Ele não me repreendeu. O seu Sebastião é uma pessoa maravilhosa. Mas aí o que aconteceu? Nesse desafio aí, a Camargo criou aqueles 3 turnos que não parava mesmo dia nenhum. E falou: cada um que entregar à frente de serviço com avanço, primeiro deu 300 horas de prêmio e mais 10 horas por dia de avanço, de entrega adiantada. Aí o Jurandir estava apertado com o serviço dentro do turno e falou: Leonidas, eu não vou vencer a minha empreitada, você não assume o poço, que era onde tinha acesso para descer. Eu falei: vamos conversar com a chefia da obra, se a chefia aceitar, tudo bem. Aí eu falamos com o doutor Garcia, que era o chefe da obra, ele aceitou. Ele não aceitou, ele ficou quieto. Quando você cala, consente, não é verdade? Perfeitamente. Aí passou. Aí a minha frente de serviço terminamos 3 dias antes, mas eu tinha assumido o posto também. Terminou 3 dias antes, outros terminaram também um pouco antes, outros terminaram um dia. Aí quando chegou o dia da premiação, e lá tinha aquele IAO, que você deve ter participado de algum. Instrução de acompanhamento de obra. Olha, coitado dos supervisores. O IAO lá era assim: o diretor, o vice-diretor, o camerato, o Saulo, e aí o chefe da obra. O que menos falava era o chefe da obra, só os diretores. E o supervisor era um por vez, não era todo junto. E um fazia o choro dele, e a outro fazia o choro dele, e outro fazia o choro dele. Aí, quando eu cheguei, o camerato falou: aí tá um que não deixa a peteca cair. Falei: doutor, não é bem assim. Por quê? Eu conversei isso. Porque quando a gente fechou as metas todinha, o Garcia falou para mim: Leonidas, olha, todas as equipes vão ganhar o prêmio, só a tua que não. Por quê? Quando eu assumi o poço, eu pedi para desvincular a casa de máquina do prêmio. Ele não disse nada, mas ficou quieto, consentiu. Aí ele falou: olha, falei: mas doutor, fala com o doutor João Matos, eu não vou falar coisa nenhuma. Eu fui almoçar, botei a comida no prato, não engoli, não consegui comer. Mas a equipe não ficou sabendo disso. Aí voltei para a obra, e nesse dia tinha o IAO. Daí teve o IAO, aí quando
camarada falou isso. Eu falei, não é bem isso. Aí terminou o IAO, conversamos tudo para dar entrega. O Saulo me conhecia bem, que a gente já tinha trabalhado no aeroporto. O camarada também me conhecia, já tinha trabalhado em Porto Alegre, também no aeroporto. Daí o doutor Saulo falou, Leonides, está tudo bem? Eu falei, não está, doutor Saulo. Já tinha percebido. Ele estava o chefe da obra ali e o gerente de produção. Eu falei, não está. Por quê? O que está acontecendo? Está acontecendo que o Jurandir estava muito apertado à frente de trabalho dele e ele conversou se eu podia assumir o poço. Eu falei para ele que conversaria com a chefia da obra. Eu conversei com a chefia da obra não disse não. Ficou quieto, eu entendi que tinha concordado. E agora ele acabou de me informar que minha equipe não vai ter o prêmio. Eu digo para o senhor, doutor, não paga meu prêmio, mas eu não tenho coragem de chegar para a minha equipe e falar, olha, putada, desculpe a expressão. Não, tá certo. Vocês não vão ganhar o prêmio, por isso. Eu não tenho essa coragem, então o meu prêmio pode cortar, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho coragem de dizer à equipe. O doutor Saulo olhou para o Garcia e falou, pode pagar o prêmio dele, da equipe todinha. Não, mas eu tenho o Celso, paga para o Celso também. Pronto. Resumo. Muito obrigado, doutor Saulo. E as coisas foram embora e a equipe recebeu o prêmio. Mas, Marcelo, ali foi a única que eu duvidei que nós íamos atingir. Naquele momento da Camargo, seu Leonides, eu tenho muito orgulho, né, de ter participado da Camargo Corrêa no início da minha carreira. Foi um sonho para mim também, né, vestir aquela camisa amarela. E eu me recordo, né, isso há 20 anos atrás, o quanto a gente já tinha desenvolvido, né, uma tecnologia de gestão, de controle de produção, de controle de índices de produtividade, de gestão de recurso, apropriação de todas as questões, né? É memorável aquele tempo e o controle que se tinha do processo, né, naquele momento. Eu sinto saudades disso. Mas eu te digo uma coisa, Marcelo. Isso é uma coisa muito boa. Eu duvido que algum de nossos amigos que viveram esses problemas não tenha essa recordação maravilhosa. É verdade. E, seu Leonides, assim, que conselhos o senhor daria para os profissionais mais jovens, para quem está começando hoje na carreira, nesse nosso mercado da construção? Quais seriam os conselhos que o senhor poderia repassar ao nosso público? Posso antecipar um assunto antes disso? Claro, sim. Eu quero frisar que deixei para falar por último a respeito de um paradigma muito grande que nós quebramos na construção de ponte em balanço sucessivo. Eu deixei esse assunto por último porque eu achei que foi um desafio muito grande, mas de uma importância muito grande, Marcelo. Dentro do ramo da tecnologia. Para você ter uma ideia de meu conhecimento e de conhecimento da chefia da obra na época, no Brasil, não sei no mundo, mas no Brasil ninguém tinha feito uma concretagem em balanços sucessivos como nós fizemos. Não tinha sido feito ainda no Brasil, de conhecimento nosso. Isso em 95, 96. Foi no projeto da ponte... Rio Maranhão. Rio Maranhão, isso. Então, eu vou te contar a história bem pequenininha dessa obra. Fique à vontade. Então, o que aconteceu? Eu estava na obra de Brasília, no aeroporto de Brasília, mas na época que eu estava no aeroporto de Brasília, já tinha uma determinação da chefia da obra que a minha obra seria essa ponte Rio Maranhão, que eu viria para a bacia. Mas, como estava demorando um pouco a bacia, eu fui designado para a Serra da Mesa. Aí fui para a Serra da Mesa. E lá, trabalhando na Serra da Mesa, um dia eu conversei com o gerente de produção de quando que eu iria para a bacia. Lá com o engenheiro Tadeu, lá estava o engenheiro Alexandre Zafar também.
Ele falou, o Tadeu que se vire se ele quiser supervisor, você não vai sair daqui. Já segurou firme. Falei, tá bom. Cheguei em casa, peguei o telefone e liguei pro Tadeu. Tadeu, eu não sou designado para a bacia? É, e você vai vir para a bacia? Pois é, mas o gerente aqui disse que se você quiser supervisor, corra atrás que eu não vou sair daqui. Marcela, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que no dia seguinte, quando eu cheguei na obra, ele falou, Leonidas, você vê um carro para você ir para a bacia. Puxa vida. Alguém falou para ele, Bem né? forte. Aí eu peguei um cara de transporte e fui para a bacia. Aí, o que aconteceu? Lá na bacia, um dia o engenheiro Renato, que era um dos chefes da obra lá, da bacia, lá da Serra da Mesa, falou, Leonidas, você já fez ponto em balanço sucessivo? Falei, não, nunca fiz. Já tinha feito ponto de caixão perdido, ponto de pré-moldada, ponto de... a porção de... Mas balanço sucessivo não. Mas não tem no projeto, doutor? Tem, então. Tá fácil. Então nós faz. Aí, uma conversa informal assim, né? Uhum. Aí aconteceu que a treliça para fazer essa ponte estava lá em Bauru, de onde estava o engenheiro Alexandre, trabalhando lá na época com essa treliça. E essa mesma treliça veio para nós, lá para a bacia, nessa ponte do Maranhão. Aí veio o engenheiro Alexandre, que tinha já acompanhado, e nós tivemos o privilégio de ter lá o engenheiro Eudes, o engenheiro que desenvolveu o concreto, que deu aquele enorme resultado. Foi o concreto desenvolvido pelo engenheiro Eudes, e veio para lá. Aí, e o chefe da obra lá era o Tadeu, e o gerente de produção era o Flávio Saraiva. E aí nós tínhamos um cabeça branca, nosso Jurandir Moura de Telêmaco Borba. Né? Aí um dia, fazendo uma reunião lá, a gente conversando, eu falei, olha, eu quero fazer esse disparo aí e as aduelas todinha numa etapa só. Eu quero fazer laje de fundo, parede e teto. O Jorge Machantelli, um senhor espetacular, um profissional de uma capacidade tremenda, falou, Leonidas, isso é uma temeridade, porque de nossos conhecimentos, ninguém até hoje fez esse trabalho dessa maneira. Sempre faz a laje de fundo, depois parede e teto. E as aduelas eram pré-moldadas? Não, tudo em loco. Tudo em loco. É. Aí eu falei, mas nós vamos fazer. Aí discutiu-se, eu falei, olha, eu só quero saber, que lá nós trabalhamos com a Forma Peri, que estava recém no mercado brasileiro, devia ter, eu acho que 1 ano, 2 anos no mercado brasileiro, mas uma forma muito boa. Aí eu perguntei, eu falei, olha, eu só quero que a Peri me dê informação se a forma está dimensionada para uma concretagem de uma etapa só. Essa resposta eu quero da Peri. A outra resposta eu quero do engenheiro do laboratório, que era o engenheiro Eudes, que estava do nosso lado. Eu quero o concreto da laje inferior. E parede e teto eu quero autoadensável, com 22 a 26 de slamp. Se eu tiver isso, nós vamos fazer numa etapa só. Que o fundo era bem seco, né? Um concreto bem uns seco. 6% por causa da proteção. Tinha muita proteção. Para você ter uma ideia, Marcelo, nesse disparo tinha 160 cabos protendidos de 27 fios de 16. Não de meia, de 16. Uma coisa muito grande. Aí foi a pergunta para a Peri respondeu que poderia. Pela forma, podia concretar. Falei, então nós vamos fazer. Aí terminou a reunião, passou. No outro dia, o engenheiro Flávio chegou a conversar comigo. Ô, Leonir, tudo bem? Tudo. Olha, o negócio é o seguinte, você disse que dá para fazer uma etapa só. Eu vou dizer uma coisa para você.
Se você fizer e dar bom resultado, os méritos são meus, porque eu sou o gerente da obra. E se der errado, você está complicado a tua vida. E, doutor, nós vamos fazer. Deixa comigo. E fizemos, Marcelo. Mas o que acontece, agora falando do concreto? Ele desenvolveu um concreto de 50 MPa. Nós pretendíamos, nós fazíamos uma proteção parcial para o avanço e desforma em 7 horas. Muito rápido. Marcelo, com 7 horas você batia a alavanca no topo daquele concreto, saía a faísca. Então, o grande resultado, o desempenho dessa ponta do Maranhão foi isso. E o que aconteceu? Nós trabalhamos fazendo as aduelas em sessão plena, com um ciclo de 3 dias e meio, 4 dias. A última nós fechamos em 3 dias e 23 horas. Puxa. O resto era no máximo 4 dias. Nós concretava, 4 dias depois eu concretava. 4 dias depois eu concretava. Uma de cada lado, ia fazendo o balanço. O balanço. Que tinha 2 segmentos, os 2 disparam, 152 metros em cada disparo. 76 metros de altura. E nós fizemos, e era uma obra, Marcelo, para 18 meses. Nós fizemos em 12 meses. Por quê? Foi a tecnologia do concreto e a união da equipe. Por exemplo, ali ficou muito coeso. O Alexandre estava junto, ajudando, o engenheiro, enfim. Ali você não via ninguém puxando para o lado contrário. Tudo puxando para um lado só, não tem enrosco. Não tem enrosco. O espírito de equipe faz coisas extraordinárias. E outra coisa que nós atingimos lá, que também foi uma coisa fantástica, nós ficamos um ano não, 11 meses e pouco, sem nenhum acidente. E o dia que deu um pequeno acidente lá, que o camarada na hora do almoço foi cortar um pedaço de madeira curtinho na serra, ele machucou o dedo. Único. Então isso nos deu uma alegria muito grande. Depois teve até um evento lá que fez lá nas Águas de São Pedro, ganhamos um jantar, fomos lá com os encarregados, tudo. Mas o resultado disso aí foi a tecnologia do concreto e o método que nós quebramos esse paradigma. E mesmo, né, nessa época, seu Leonides, já se tinha uma preocupação muito grande com a segurança dos trabalhadores, né, com o projeto de escoramento, forma, acessos, andaimes. Tudo. Tudo dentro ali dos requisitos, né, a política de DDS, de análise de risco, toda essa situação tudo. Já muito bem consolidada. Né? Já tinha todo esse trâmite de treinamento e tudo isso aí. Foi um desafio gigantesco, né, São Leonides? Que obra espetacular. E agora te digo uma coisa, Marcelo. Eu não vi até hoje obra nenhuma que teve união que perdeu. Quando você trabalha numa obra que todo mundo puxa para o mesmo lado, por exemplo, teu companheiro, você tem uma frente de trabalho, o teu companheiro tem uma outra frente de trabalho tão grande quanto a tua, essas coisas todas, às vezes dividindo trechos, etapas, essas coisas todas, se trabalha junto, não enrosca. Não enrosca. Com espírito de equipe é possível É uma coisa tudo. Fantástica. O resultado é excelente. Enfim, a coesão de uma equipe é tudo o que precisa dentro da empresa. É verdade. E, seu Leonides, um tema que nós não exploramos, o senhor trabalhou na Colômbia, fora do país um tempo, né? Sim, trabalhei. Também em alguns projetos. Como foi essa experiência de trabalho, né, em outro país? As dificuldades são bem mais complexo, né? É bastante diferente, Marcelo. É bastante diferente até pela cultura. Pela cultura, por exemplo, de outros países, da cultura brasileira tem uma diferença enorme. Por exemplo, quando eu fui para a Colômbia, eu saí daqui do Brasil falando português mal, para ir falar em espanhol lá, fazer DDS em espanhol, trabalhar com espanhol.
Que desafio. Então, começou no avião, o negócio até engraçado. Sentou do meu lado um camarada que já falava espanhol, aí veio a aeromoça trazer o que ele queria, se era frango ou porco. Ele falou, eu quero cerdo. Eu falei igual. Igual, já aproveitou o gancho. Mas eu não sabia o que era um cerdo. Depois eu aprendi. E foi. Mas aí, estando lá, convivendo com engenheiros, os engenheiros de produção eram engenheiros espanhóis, um muito paliativo, muito legal, concordato e tudo, outro um pouco rebelde, meio teimoso, mas todo mundo tem um pouco, né? Mas para mim foi bastante interessante. Primeiro, eu não entendia espanhol de quase nada e hoje ainda entendo pouco. Mas eu falei para um rapaz que fazia a parte técnica para mim, de produtividade, essas coisas todas, trabalhava comigo, eu falei, olha, você está proibido de falar espanhol e eu estou proibido de falar português. Você vai me ensinar tudo que você sabe de espanhol, os palavrões e tudo. Direto e reto. Por quê? Porque se alguém me xingasse, eu sabia que estava me xingando, né? Exato. O resto é mais fácil. Brincadeira, Marcelo. Sim, mas então, é verdade. Mas foi bastante interessante, uma cultura diferente. O trabalhador colombiano, ele é muito massacrado pela cultura do país. Lá, esse negócio de lanche da madrugada, levam a marmita, come na entrada do serviço e depois vai embora no outro dia de madrugada. Que ano foi esse projeto, Sr. Leonides? 2006. Eu estava em Porsche 2. Agora, são muito trabalhador. O trabalhador lá, ele não usava torqueza na época. Eles tinham um pedaço de pedal de bicicleta, onde eles desenvolviam um ganchinho e já tinham o arame todo cortado na cintura, então eles tinham agilidade para dar o ponto de armação. E produziam que dá gosto de ver. E eles não tinham andame para trabalhar, eles trabalhavam, passavam o cinto de segurança da armação e ia subindo, engatado na armação, pisando igual papagaio. Mas um povo muito trabalhador. Agora, uma cultura bastante diferente da cultura brasileira. Por quê? O que aconteceu? Como nossos prazos lá estavam um pouco curtos, a gente fez uma proposta, fim de ano. Se atingir a meta, tem uma semana de folga, fim de ano, tal. Não aceitaram. Nem os engenheiros, nem os encarregados. Não, de jeito nenhum. Eu falei, pessoal, nós vamos atingir essa meta e vocês não vão ganhar o prêmio. Porque vocês não toparam a empreitada. E foi o que aconteceu. Nós trabalhamos, deu para cumprir a meta, cumprimos a meta conforme queria, aí eles queriam ganhar folga. Eu falei, não, vocês não aceitaram, como é que... Tem que ser antes, né, o combinado. Então, não tem como fazer, né? Então, tem esse aspecto lá da cultura, mas é um povo bastante trabalhador, mas são sofridos até pelas leis trabalhistas de lá, né? Sim, é outra cultura, um outro contexto. Agora é um povo trabalhador, sim, muito trabalhador. A tecnologia, por exemplo, de concreto, estava a tecnologia brasileira, que foi laboratorista aqui para lá, estavam fazendo túnel com jumbo, essas coisas todas, né? Então, estava nesse sentido. E na época foi uma equipe muito grande daqui também. Tinha poucos brasileiros lá, mais a nível de gerência do que o profissional em si, por causa que os custos ficariam muito altos. Então, foi, por exemplo, supervisor e aquelas mãos de obras específicas para o trabalho em escavação de rocha com a operação do jumbo. Entendi. É um baita desafio, uma obra, né, fora do país, é uma necessidade de adaptação muito grande, né, seu Leonides? Bastante. Bom, seu Leonides, tem algum outro aspecto, né, de projetos que o senhor queira abordar, alguma outra situação que a gente não tenha perguntado sobre projetos, sobre obras, para a gente dar continuidade? Tem bastante, mas eu gostaria aqui de frisar, assim, com bastante respeito e carinho, Marcelo, que o empresário, hoje, põe pessoas que ouçam os seus profissionais.
Você, empresário, quando você ouve o teu profissional, primeiro você está valorizando ele. E você está delegando responsabilidade para ele, onde ele vai te ajudar enormemente. Se você tem um camarada para trabalhar contigo e você não delega nada para ele, você não vai colher nada dele. Ele vai cumprir simplesmente a obrigação. Exato. Então, existe uma necessidade muito grande de você ouvir. Você não é obrigado a aceitar a opinião dele, mas ouça. Você ouvindo, você pode tirar grandes resultados disso. Primeiro, você vai conseguir a lealdade dele. Porque se você confia em mim, eu vou ser leal a você sempre. Se você não confia em mim, por que eu tenho que ser leal contigo? Tá certo? Agora, a lealdade e o profissionalismo e ser proativo, eu acho isso fundamental a todo mundo. Sem dúvida, seu Leonides. Essas relações de confiança, né, são a base para qualquer relacionamento sólido e para que se tenha, né, o atingimento das metas e dos objetivos. Exatamente. E, seu Leonides, com relação aos profissionais mais jovens, né, que conselhos o senhor daria para aqueles que estão começando agora a sua jornada na construção civil? É uma pergunta bastante interessante e eu espero, por exemplo, contribuir bastante nessa situação. Vamos falar a nível de engenharia. Começando por aí. Aí entramos nos profissionais. A nível de engenharia, eu penso assim. O engenheiro, quando o camarada vai para a faculdade para fazer engenharia, o sonho dele é ser um diretor. Não é ser um encarregado de carpinteiro, ou de pedreiro, ou de concreto. O sonho dele não é esse. O engenheiro é para planejar, pensar, ajudar a produção no seu desempenho. Então, o conselho que eu dou para um engenheiro recém-formado, quando for trabalhar perto de um mestre, seja humilde, pergunte, ajude, não imponha que você está na mamadeira ainda. E quem está na mamadeira não pode impor nada a ninguém a não ser chorar. Precisa aprender primeiro, né? Precisa aprender para depois seguir. Para o profissional que está começando a vida profissional, seja dentro do segmento da produção civil, seja proativo, defenda as cores da empresa que você trabalha. Trabalhe como se fosse para você, como se você estivesse fazendo a tua casa. O que eu quero dizer com isso? Faça um trabalho bem feito para que você seja lembrado como um profissional competente e não como um camarada lambão que veio fazer besteira e estragar o material com um desperdício. Então, seja leal ao teu superior, seja humilde, que a coisa mais importante é você ser humilde. O que quer dizer com isso? Muitas pessoas confundem humildade com se humilhar. Não é nada disso. Ser humilde é ouvir. Exponha as tuas ideias. Às vezes, se o teu superior quer mandar você fazer um serviço errado, discuta o assunto. Mas quando eu falo discutir, não é lá na garganta dele. Discutir é expor o teu plano e mostrar que de uma outra maneira você consegue fazer e que fica de uma certa maneira mais barato. Então, acima disso tudo, confia sempre. Confia em Deus, seja humilde e proativo e, acima de tudo, seja alegre, não seja carrancudo, porque as pessoas não gostam de chegar perto de um camarada carrancudo. E se não, um camarada sorridente, igual o Marcelo aqui, ó, né? Opa! Tá bom, Marcelo? Esse é o conselho que eu daria. Bom, uma pergunta, senhor Leonides. Assim, existe algum conselho que o senhor recebeu, que o senhor nunca esqueceu, que te embasou
nessa sua força profissional? Profissionalmente, não. Que eu lembre de momento, não. Mas com certeza deve ter acontecido. Mas eu tive um conselho, eu devia ter uns 12 ou 13 anos de idade, de uma tia-avó minha. Quando a gente é criança, a gente é garoto, a gente briga fácil com os irmãos. Eu tinha brigado com meu irmão mais velho. Briga de irmãos. Troca uma meia dúzia de tapa ali, tudo bem. E um dia eu, na casa dela, a gente ainda não tinha feito as pazes com meu irmão. Ela me deu um conselho. Manso, manso. Leonides, vocês são irmãos. Irmãos não brigam. Mas falou com a mansidão e com as palavras tão simples, eu nunca mais esqueci. O nome dessa tia-avó era Tia Miloca. Uma pessoa de uma mansidão incrível. Então eu aprendi muito com ela. Isso aí, essas palavras eu nunca esqueci. Agora, profissionalmente, que eu lembre não, mas com certeza alguém me deu, talvez não falando, mas me deu muitos exemplos. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, eu conheci na Camargo Correia, Marcelo, 5 famílias que foram praticamente os pilares da empresa que cresceu a ter 76 mil funcionários. Essas famílias foram família Saraiva, família Estrela, família Bittencourt, família Ferrucci. A família Ferrucci, você deve ter ouvido falar do Osório Ferrucci. Com certeza. Alguém me falava muitas vezes que no aniversário da Dona Pera, esposa do seu Osório, era feriado na Camargo Correia. Eu não acreditei. Mas calhou de um dia eu ir trabalhar numa obra do seu Osório. E aí, numa quinta-feira bonita, um dia de sol, assim, na época eu estava fazendo as obras de arte corrente e as obras de arte especiais para a terraplenagem não parar. E o seu Osório tinha uma preocupação muito grande com as obras de arte corrente para não segurar os equipamentos, porque ele era um homem de muita produção. Aí, numa quarta-feira à tarde, o seu Benjamin, o gerente de produção, falou: Leonides, amanhã é feriado, ninguém trabalha. Eu falei: seu Benjamin, eu não lembro de data nenhuma que amanhã seja feriado. Amanhã é feriado, é aniversário da Dona Pera, e ninguém trabalha nesse dia. Que coisa. Marcelo, eu acreditei daí. Para você ter ideia, o seu Osório era chefe da obra de Jacupiranga, onde eu estava, da obra da Via Norte, na obra de Paraibuna e na obra de Salto Santiago. Essas 4 obras, no dia do aniversário da Dona Pera, não trabalhava. Que coisa extraordinária. E tinha outro aspecto que o seu Osório fazia muito, e isso marcava muito. Por exemplo, entre tantas histórias que eu vi, uma vez um camarada chegou, a família doente, morando em outra cidade, precisava de um recurso, de um vale, ele falou: vai no caixa e pega o dinheiro e vai. O camarada do escritório resolveu que não ia dar o dinheiro. E chegou na mão dele. Ele mandou dar o dinheiro e a condução e levar o funcionário lá onde precisava ir. E o camarada que ele mandou fazer isso não era um chefe, era um servente de serviços gerais. Preocupação com o ser humano, né? E quando ele fazia churrasco, que sempre faz churrasco nas obras, ele convidava o Marcelo, a família do Marcelo e as crianças do Marcelo todinho.
Aí, nesse churrasco, o Marcelo comia e bebia e tinha garçom lá para dar sorvete e doce para as crianças, para lambuzar e fazer tudo. Aí, Marcelo, eu te digo uma coisa. Você, quando ia trabalhar com um homem desse, você não sabia nem por que você virava no avesso para atingir todas as metas dele. É verdade. Na obra de terraplanagem era onde era o métier dele. Na obra de manutenção, eram os Bittencourt e os Estrela. E na área de construção civil, os Saraiva. O melhor supervisor que eu conheci dentro da Camargo Corrêa se chamava, eu acho que você conheceu, Severino Saraiva. Conheci. E diz que tinha um irmão dele que eu não conhecia porque já tinha morrido, que era melhor do que ele, eu faço ideia. Então, eu conheci toda essa turma. E tinha os Filardo, né? Os Filardo mais era de obra de terraplanagem, aeroporto e túneis também. E eu tive o privilégio de trabalhar com toda essa turma, conhecer todos eles. Que tempo, né, seu Leonides? Que jornada extraordinária. Pois é. Então, aí você pode entender por que eu defendo tanto essa empresa, né? Sim, com certeza, seu Leonides. E foram muitas obras, foram muitos profissionais construídos, foram muitas famílias construídas, né? Muito aprimoramento, muito desenvolvimento pessoal, né? Construído através da construção. E outra coisa, e os treinamentos, né? A valorização do profissional e o treinamento, você colhe o fruto, não tenha dúvida disso. Sim. Agora, se você não treinar, fica mais difícil. Você vai conseguir, mas vai gastar mais. Vai perder em qualidade, vai perder uma porção de coisa. É verdade. A capacitação, ela é fundamental. A capacitação é fundamental. Você chega em qualquer segmento. É verdade, seu Leonides. E, seu Leonides, estamos chegando, né, ao final dessa entrevista. Eu não poderia deixar, né, de manifestar a minha enorme gratidão por recebê-lo aqui no podcast Engenharia Vigilante. Preparei uma singela homenagem que eu gostaria que o senhor levasse contigo. Vou dizer aqui os dizeres, né? Homenagem ao senhor Leonides Martins Gomes, em reconhecimento à sua brilhante trajetória, inestimável contribuição ao mercado da construção, o canal Engenharia Vigilante expressa sua gratidão. Sua participação enriquece nosso conteúdo e inspira futuras gerações de profissionais. Com admiração e agradecimento, Marcelo, do canal Engenharia Vigilante. Passa as suas mãos, seu Leonides. E muita gratidão mesmo por todo o aprendizado, tudo que eu pude me desenvolver e crescer através da inspiração que o senhor representou para mim. Muito obrigado, seu Leonides, por essa oportunidade. Espero que, né, a nossa amizade perdure e a gente possa marcar outras oportunidades para explorar ainda mais o seu conhecimento, essas histórias extraordinárias que, sem dúvida, vão marcar e são muito importantes, né, para todos do nosso mercado e que estão começando nessa nossa jornada. Muito obrigado. Te agradeço por tudo. Primeiro a Deus. Obrigado, meu irmão e amigo. Tamo junto, seu Leonides. Muito obrigado. Conte sempre comigo. Você não sabe o tanto que isso aqui vai significar para mim. Muito obrigado. Muita gratidão. Muito obrigado a todos. Bom, seu Leonides, e eu ouvi uma história que há muito tempo o senhor fugiu de casa. Como foi isso? Marcelo, não foi bem uma fuga porque eu saí de dia, minha mãe estava vendo quando saí. Mas foi quando eu briguei com meu irmão, foi que eu resolvi sair de casa. Eu tinha mais ou menos uns 12 ou 13 anos. Aí eu tinha um tio e padrinho, irmão da minha mãe, que trabalhava na estrada de ferro, fazendo alargamento das estradas que estavam meio... Eu fui trabalhar com ele como pinante.
O que é pinante na linguística de hoje? É aquele menino que vai buscar o café para os trabalhadores e ia de casa em casa pegar aquele bornal de café, trazia para todo mundo. Aí eu fazia o ponto de todos os trabalhadores, as anotações, todinha a parte burocrática dos trabalhadores braçais que trabalhavam com ele. Aí fui trabalhar com meu padrinho. E aí, trabalhando com meu padrinho, lá eu aprendi a fazer furação em rocha com barramina. Como é que funcionava essas furação com barramina? Na época, quando você chegava num material de terceira é rocha, de segunda, você fazia o ponto de partida, e aí com barramina você botava água ali e ficava o dia inteiro socando, tirando água, até atingir uma fundação lá de 5, 6 metros para carregar o fogo. Aprendi a bater aço, também na rocha, 2 marreteiros batendo aço e um virando aqui. E outro, tem. Essas coisas todas eu aprendi quando eu tinha mais ou menos essa idade. Aprendi a descer rampa do corte também com a picareta, descendo de cima para baixo. Aprendi a carregar fogo e acender com fósforo e sair correndo para esperar. Isso tudo eu aprendi quando eu tinha nessa faixa, 12 para 13 anos. Então, o que eu acho que para mim isso foi um enriquecimento muito grande, porque eu aprendi a correr atrás das coisas cedo. Isso, para mim, foi muito bom. Senso de responsabilidade, né, seu Leonides? Quer dizer, você não fica medroso, não quer dizer que eu não tenho medo. Claro que eu tenho medo com todo mundo, né? Mas você fica meio ousado em algumas coisas, né? É verdade. Aí eu lembro de uma festa que eu calçava 32 e eu precisava ir numa festa, que eu gostava muito de festa quando era menino. Aí eu calcei o sapato do meu padrinho, que calçava 41. Botei quase 2 pares de meia para fazer o enchimento. O meu pé parecia mais do Pateta do que... Então, a minha trajetória bastante coisas engraçadas, né? Meu Deus. E assim foi. Apostar corrida, um cavalo sem nada na cabeça dos animais. Uma vez, a escola onde eu estudava, perto da casa da minha avó, tinha um potreiro, onde nós tínhamos alguns animais, e na hora do recreio a gente pegava os animais lá para correr carreira na estrada de rodovia. Sim. Sem nada na cabeça do animal. Puxa vida. Bons tempos. Né? E estamos aqui. Por que nós estamos aqui ainda? O nosso Deus cuida da gente. Quando tem um propósito em tua vida, Deus te guarda até o momento que te chama para você seguir a sua doutrina. Eu me sinto um privilegiado com isso. Marcelo, não que... Por exemplo, eu não contei uma pequena história, mas quando eu entrei na Camargo, que agora já terminou, né? Quando eu entrei na Camargo, que eu fui trabalhar na central de britagem, o primeiro britador feito lá na fábrica de cimento, esse britador tinha 40 e poucos metros de altura. Naquela época, as fundações eram escavadas um sistema bastante primitivo. Você ia escavando, escolhendo o barranco, e de plataforma jogava o barro aqui, daqui o barro aqui, subia, tá? E assim era. E aí a primeira equipe que a Camargo me deu, que catou, você me dá um, você me dá outro, você me dá outro, me deram os caras. E eu fui para essa obra. Aí quando eu fui centrar o primeiro pilar dessa escavação lá, eu pedi um prumo de centro, o cara foi buscar, não voltou, mandei o segundo, não voltou, eu acabei indo eu buscar e os caras nunca mais eu vi. Poxa vida. Já não. Você ficou. De tão bom que eram os caras. Nossa Senhora. Meu Deus. Sumiram. Aí depois, quando o prédio estava alto, que estava para fazer a cobertura, até foi engraçado. Na época, não dava o cibramento para você. Um cibramento aqui, como é que você ia executar? Você ia para a obra, você tinha que se virar. A gente fez o cibramento e eu, na época, eu não sabia calcular. Mas foi com a ajuda do nosso criador que me deu coragem e ousadia para fazer aquilo. Eu desenvolvi umas treliças
e fiz a cobertura todinha com as treliças de madeira de sarrafo de 1x6 e concretamos a laje que está lá. Está lá até hoje. Até hoje. Firme e forte. E aí, durante essa construção aí, ali eles queriam me mandar embora um dia. Por que eles queriam me mandar embora? Eu tinha um guincho Velox instalado lá, 40 e poucos metros de altura. Aí eu de tanto descer a escada e subir a escada, eu falei, botei o pé no gancho do guinchinho Velox e segurei na mão e mandei o cara me descer. Nossa, lá de cima. E eu desci os 40 e poucos metros, pendurado no gancho daquele guinchinho Velox. Meu Deus. Isso chegou no chefe da obra, aí ele mandou me chamar. Nossa Senhora. Aí o meu chefe falou, eles vão te mandar embora. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu estava começando, né, Marcelo? Falei, puxa vida, eu vou mandar embora aqui. Mas cheguei lá, você fez isso? Sim, senhor. Você reconhece que eu devo te mandar embora? Reconheço, doutor. Assumiu a responsabilidade, né? Reconheço, fazer o quê, né? Mas se não mandar, eu vou ficar mais contente. Já deu a oportunidade também. E ele não mandou, e eu fiquei 43 anos na empresa. Puxa. Então eu agradeço a Deus por isso e por ter me guardado disso, né, Marcela? É verdade. Os perigos todinhos que a gente passou, a obra que a gente trabalhou lá na Serra da Mesa, a gente trabalhava pendurado num guindaste, com a inclinação do túnel de 56%, debaixo da rocha. Você entrava pendurado naquele guindaste e aí a gente trabalhava nessa trapezonga. Não, pense numa obra perigosa. Obra perigosíssima, mas graças a Deus, tudo certinho. Todos firmes. E estamos aí. É excelente, viu, seu Leonides? Que trajetória, que histórias, né, fantásticas e inspiradoras. Mas nessa história todinha, Marcelo, eu não tenho palavras adequadas para dizer o que eu estou sentindo dessa oportunidade que você está me dando. Palavras adequadas eu não tenho, então não sei o que dizer. Só sei te dizer, muito obrigado, Deus te abençoe. Seu Leonides, nós estamos muito gratos pela sua presença, é uma honra, né, recebê-lo aqui e para nos enriquecer com essas histórias, com essa experiência, com esse profissionalismo. Fantástico, muito obrigado mesmo. O senhor me lembra muito, seu Leonides, pelo comportamento, pela atitude virtuosa de vida, o meu pai. Meu pai também pude, né, para ter um filho igual você, ele devia ser uma pessoa espetacular. O privilégio de quando eu te ouço, me remete à memória, me enche de saudade. Assim. Estamos chegando ao final dessa entrevista e não poderia deixar de expressar nossa profunda gratidão ao Sr. Leonides. Sua experiência e conhecimento na construção de grandes empreendimentos, aliada à sua liderança visionária, são verdadeiramente inspiradoras. A contribuição do Sr. Leonides para a formação de profissionais extraordinários na construção civil é inestimável e somos muito privilegiados por tê-lo conosco hoje. Muito obrigado, Sr. Leonides, por compartilhar sua trajetória e sabedoria conosco.